Xangô, aremuxare, olowo ninhoió bacoçô, olowo ninhoió bacoçô. Xangô, ocorim, oxum, atanire, adaerim, ecuerim, arigui, obaninhojá. Olowo ninhoió bacoçô. Cabiecile, cabiecile. Meu povo, a bênção de todos, Mutumbá, Colofé, Mucuyu, Abeó, minha saudação a todos vocês. Hoje eu quero falar sobre um tema com vocês que é muito importante, principalmente para quem está em processo de transição de casa de candomblé. É muito importante nós, Omon-orixás, porque até nós que somos babalorixás, nós somos filhos de alguém, filhos de alguma casa de candomblé. Então é muito importante todas as pessoas que são de orixá compreenderem que o processo de transição de uma casa de candomblé para outra, infelizmente, acontece, o que não deveria acontecer. Mas vamos lá, ele acontece, porque em algum momento aquele Omon-orixá, aquele filho daquela casa, em algo não correspondeu à sua expectativa, aquele axé, ou se magoou, ou se chateou com algo. Sempre a primeira coisa que eu digo para quando me procuram aqui na roça é: converse com o seu babalorixá, com a sua ialorixá, veja com ele, exponha o que você tem de dificuldade na roça, o que não está mais te agradando, se é um problema que é seu, se é um problema do axé, se é algo que possa haver algum tipo de composição para você poder continuar na casa. Feito isso, não houve nenhum tipo de possibilidade de continuidade. O que fazer? Em primeiro lugar, quando você decidir mudar de casa de candomblé, procure uma casa de candomblé a qual você goste, a qual seu coração toque, porém, antes de qualquer coisa, conheça aquela comunidade, conheça aquele sacerdote, aquela sacerdotisa, para que você não incorra novamente no mesmo erro de fazer parte de uma comunidade a qual lá na frente você não sabe se você terá os mesmos problemas da casa de candomblé anterior, ou se terá outros problemas. E é importante entender, antes de você mudar de casa de candomblé, pense que os problemas existem em todas as casas. Às vezes, você está saindo da casa de candomblé a qual você faz parte por um determinado problema, e quando você for enxergar e parar para analisar, na verdade o problema não está na casa de candomblé, o problema está em você. E aí, quando você chega na sua outra casa de candomblé, na nova casa de candomblé eleita, você se depara com a mesma problemática anterior. E aí é a hora da reflexão. Será que o problema está com você ou está em todas as casas de candomblé? É muito importante você pensar antes de qualquer coisa que em alguns momentos pode ser que a sua falta de compreensão, que a falta de compreensão da situação naquele momento, que pode ser apaziguado, torne um problema maior ainda dentro de você. Então, muitas vezes é muito bom nós repensarmos e pensarmos antes de qualquer atitude. Quando você adentra uma nova casa de candomblé, o importante antes de qualquer coisa é vestir a camisa daquela casa. Você entender que cada pai de santo ou mãe de santo tem seu tempero, tem sua mandinga, tem seu jeito. Significa que o seu anterior está errado? Não. E isso hoje em dia é um dos grandes problemas do candomblé. As pessoas, para poder angariar filhos para suas casas de candomblé, para poder trazer mais membros, elas deturpam o que o babalorixá anterior fez. E isso é errado. Quando você decidir encerrar o seu ciclo com sua casa de candomblé, encerre, mas saia pela porta da frente e não permita com que nenhum sacerdote deturpe a imagem do seu sacerdote anterior, porque em algum momento ele lhe serviu. E quando você começar a sua nova história nessa nova casa de candomblé, vista a camisa desse axé, se abra, permita-se conhecer aquela ritualística, conhecimento nunca é demais. Então, se você estiver conhecendo uma nova casa, tira aquela roupa, aquela vestimenta da casa anterior. Ah, mas na minha casa anterior acontecia assim. Ah, mas acontecia assado. Eu vou dar um exemplo para vocês, falando até de Airá, né? Em algumas casas, Airá não come dendê por estar ligado ao panteão da família Funfun,
Em outras casas, a Irá come dendê por estar sempre associado muito ao culto de Xangô. Quem está certo? A receita que está certa é aquela que dá certo para a sua vida. Se a Irá come dendê, se ele não come dendê, é aquela que está certa. Se o seu santo te encaminhou até essa nova casa de candomblé, ele sabia exatamente tudo o que aconteceria naquela casa. Então quem tem que julgar se é certo ou errado é o seu orixá, quando te guia a uma nova casa de candomblé. Não é você pensar, na minha casa anterior era assim, mas fulano fazia assado, mas o pai de santo lá da vila não sei onde faz de tal jeito, será que esse pai de santo está fazendo certo? Gente, se nós formos desfazer esse novelo para chegar de fato ao berço da criação do candomblé, nós vamos ver que há muita diferença do candomblé praticado naqueles tempos lá atrás, até pela condição da época do candomblé que nós praticamos hoje. Eu vou dar 5 conselhos para vocês conseguirem ter uma outra visão sobre essa questão da transição de casa de candomblé. Conselho número 1. Veja a tratativa daquele babalorixá ou ialorixá com os seus filhos de santo. Se ele é aquele babalorixá próximo, que pega os seus filhos no colo, que puxa o problema dos seus filhos para si e que os ajuda, sim, religiosamente, espiritualmente a resolver. Ou se ele é aquele babalorixá que só está preocupado em ter mais um membro dentro da sua casa de candomblé. Conselho número 2. Veja se aquela comunidade te abraça, como é a receptividade daquela comunidade. Se você vai conseguir criar uma interação com a sua nova família. Conselho número 3. Esse eu digo que é muito importante, que é você sentir aquela casa de candomblé. Participe de uma função antes de você entrar de fato. Sinta a energia, sinta o orixá daquela casa, sinta aquele chão. Independente de luxo ou beleza, sinta a essência do orixá. Conselho número 4. Veja a disciplina daquela casa. No candomblé existe hierarquia. A hierarquia não é uma imposição, uma sobreposição. É um método organizacional dentro das culturas de matriz africana. Então veja como funciona a hierarquia dentro daquela casa, se ela é imposta com amor e se ela é bem aceita, se ela é utilizada, entendeu? Ou se aquela casa é uma casa que não há seriedade tanto dos membros quanto do sacerdote. Conselho número 5, veja se você se adapta com a forma de vestimenta daquele candomblé e se você está apto ou preparado para fazer algum tipo de mudança caso haja necessidade. Concluindo esse meu vídeo, o que eu quero dizer a todos? Eu, como uma nova liderança, uma jovem liderança dentro do candomblé, tudo isso que eu disse a vocês é o que eu aplico aqui na roça. Por que eu aplico tudo isso? Eu primo muito pela ética, quando eu recebo filhos de outras casas, quando eu recebo pessoas que já fizeram parte de outros axés, eu tenho muito cuidado para não deturpar, não machucar a imagem daquele pai de santo que tanto zelou por aquela pessoa, tanto que eu evito tocar num assunto sobre o seu pai fez isso, a mãe fez aquilo. Eu acho que a história que a pessoa viveu diz respeito somente a ela e ao outro sacerdote. Então a gente tem que ter essa compreensão, essa ética. Eu me preocupo em abraçar o destino da pessoa a partir do momento que ela cruzou o portão do Juairá. A partir daí, a responsabilidade é 100% minha sobre a vida espiritual daquela pessoa. É importante vocês pensarem que nós não devemos ter somente palavras de gratidão, nós precisamos ter ações. Então, para mim, que fiz a transição da casa de candomblé a qual eu fui iniciado, e que até hoje eu tenho um excelente relacionamento com o meu pai de santo, será para sempre meu pai, ele está no meu coração, mas hoje eu faço parte de outra casa de candomblé, sou filho do Ojonirê já há alguns anos, e eu considero sim minha mãe, minha abá, meu amor e meu pai. Então eu digo até que eu sou afortunado, eu tenho pai e mãe de santo, porque mesmo tendo sido difícil essa transição, eu consegui estabelecer uma relação cordial, amigável e fraterna com o meu pai e seguir a minha vida religiosa com a minha manhana. Com respeito e com humildade, dentro do nosso candomblé, a gente consegue chegar em qualquer lugar. Então pensem muito antes de ir conversar com o seu sacerdote, na forma mais respeitosa possível, de terminar essa história, de encerrar uma história
mas encerrar ela de uma forma tranquila e sadia. Deixo aqui meu beijo para vocês, desejo a vocês um excelente dia, uma excelente semana e que nós estejamos cada vez mais juntos aqui. Curtam o meu canal e me deem aquela força para que a gente possa continuar cada vez mais fazendo com que esse trabalho aqui na internet cresça, que eu acho que é uma forma que a gente tem de poder estar mais perto, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.